Sábado de carnaval e tem Vasco em campo hoje em São Januário, partida única pelas quartas de final contra o Volta Redonda, em um jogo em que o Diniz e esse elenco do Vasco entrarão muito pressionados. Pressionados para que a gente arranque de vez e conquiste resultados. Não adianta falar sobre desempenho, volume criado, chances desperdiçadas. Esse é um discurso que a torcida do Vasco não aguenta mais ouvir do Diniz, né? Para você ter uma ideia, nos últimos jogos o Vasco criou, ali pelo Brasileirão, pelo menos, nos últimos 2 jogos o Vasco criou 56 chances de gols. Foram 56 finalizações, destas 17 foram no alvo e apenas um gol marcado. Estou falando das partidas entre Vasco e Chapecoense e Vasco e Bahia, ambas em São Januário. E o Vasco não conseguiu vencer. Inclusive, a última nós perdemos, né? E aí, esse é um cenário que a gente não suporta mais. Jogo em casa, o Vasco tem que ser o mandante e tem que ser o time que vai sair de campo com a vitória. Não adianta depois da coletiva vir dar desculpas, né? E o Diniz, para evitar que isso aconteça, deve colocar em campo força máxima contra o Volta Redonda. O time deve ser escalado da seguinte forma: Léo Jardim no gol, pela lateral esquerda ainda o Lucas Piton, já é dar conta de que o Cuiabano ainda está em preparação física, deve ser poupado, então vamos de Lucas Piton, oremos, né? Lateral direita, o Vasco deve ter Puma, ali a zaga é a mesma, Robert Renan e Cuesta. Ali na frente, né, no meio campo, nós temos Barros, Thiago Mendes e Coutinho. E no ataque, Nuno, Andrés e Brenner. E é um time que vai precisar efetivar, tá? Eu não gosto da escalação com Nuno e Coutinho jogando juntos. Por quê? Porque o Vasco não consegue pressionar o adversário ali na linha de zaga, forçando o adversário ao erro. O Vasco não consegue fazer isso, os dois não têm pulmões para isso. E o Vasco não consegue ser rápido nas transições. Eu acho que para essa partida, o Diniz deveria entrar em campo com Rojas, ou no lugar do Coutinho, muito pressionado também, para ser um jogador camisa 10 decisivo, e ou na posição do Nuno, tá? Então o Diniz tem essa possibilidade. E ali na frente, a gente vai precisar contar com uma noite inspirada do Brenner, jogador que parece-me que é um jogador que costuma perder muitos gols. Para efetivar um ou dois, ele perde 3, 4, 5, 6 oportunidades. Contra a Chapecoense, por exemplo, perdeu 3 gols, mas 3 gols claros. Contra o Bahia, perdeu também outro gol, praticamente dentro da pequena área. Então, parece que é aquele Gabigol do Vasco na temporada, né? Se o rival teve o Gabigol que perdia um caminhão de gols para efetivar pelo menos um, perdia 5, 6, o Brenner parece ser esse jogador do Vasco nessa temporada. E o Diniz precisa fazer leitura rápida, tá? Para fazer as alterações no momento certo, evitando que essa pressão aumente mais ainda. Não dá, por exemplo, para jogar com o Coutinho os 2 tempos, não dá, por exemplo, para jogar com o Nuno os 2 tempos, porque isso vai pesar. O Vasco precisa de resultados e o Vasco vai ter uma agenda que, apesar dessa semana ser decisiva no estadual, o Vasco já joga no dia 26 de fevereiro contra o Santos, lá na Vila Belmiro.